Glória a Deus, amados, que tremendo milagre, este sangue maravilhoso que nós estamos adorando, este sangue que nós estamos, todos nós aqui, exaltando, é o sangue também, que Ele está curando muitos, muitos e muitos, louvado seja o Senhor Jesus, estamos muito, mas muito felizes neste dia que se chama hoje, pois é o dia que Deus preparou para nós, para podermos cultuar e adorar o nome acima de todos os nomes. Amados e preciosos, eu estava com muitas saudades de estar aqui no altar principal. Nós tivemos esta ida muito maravilhosa para o Quênia, foram em torno de 14 a 15 dias, onde nós participamos do Menengai 7, vimos curas, foi tremenda a palavra do Senhor, e agora nós estamos aqui, não é? Já começamos o nosso ano com muitas e muitas bênçãos do Senhor, direcionamentos sérios, para que nós possamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Então é uma grande honra e com muito temor e tremor, eu estou aqui nesta manhã para adorar o sangue de Jesus, junto com os amados, aleluia, glória a Deus. Amados, o tema da nossa mensagem deste domingo é o privilégio de adorar. Quantos foram impactados pela adoração no dia de hoje? Amados, nós fomos feitos para adorar a Deus. E este ano, o Senhor Jesus e o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de nós conduzirmos o nosso ano de 2025 como um ano de adoração real ao nosso Deus. Quantos podem glorificar o nome de Jesus por causa disso? Este ano nós vamos dedicar as nossas vidas, o nosso caminhar com Cristo através da adoração. E o Espírito Santo vai nos ensinar, amados, como adorar. Vai nos ensinar qual é o entendimento que nós temos que ter para adorar a Deus. Vai nos conduzir em quais os cânticos espirituais que agradam os ouvidos de Deus. O Espírito Santo, ele tem total abertura. No dia de hoje, neste ano de 2025 e até o arrebatamento da igreja, para que ele encontre neste altar e em todo o ministério de arrependimento e santidade, adoradores em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus, é isso, este é o chamado. Foi isso que o Espírito Santo, através de diversos ensinamentos, lá em Menengai 7, colocou no coração do nosso ministério. Nós tivemos um testemunho tremendo do nosso honrado arcebispo adjunto, Fernando Herbst, que falou muito sobre a adoração. O Espírito Santo, amados, preparou este precioso servo do Deus Altíssimo para chegar 12 dias antes de Menengai 7. E olha qual foi o motivo. Ele falou, por motivos do preço da passagem, e realmente o preço é muito alto, amados, ele se programou para ir antes, 12 dias antes. Ele e o precioso Davi, que é um anjo, né? O filho dele de 8 anos, que na verdade é o servo do Deus Altíssimo. E amados, quando ele chegou, o profeta do Senhor rapidamente já passaram essa informação e ele queria saber o motivo pelo qual ele tinha chegado antes. E ele explicou, né, para os arcebispos do Quênia que ele chegou um pouco antes devido aos valores, né, que eram muito dispendiosos. E o profeta do Senhor, ele entendeu através do Espírito Santo a fome e a sede daquele servo. E ele direcionou o nosso honrado arcebispo adjunto Fernando Herbst por participar da rádio do Quênia, a Jesus is Lord, e também a participar de cultos, e ele começou a ter mais contatos com todos do Quênia, com os bispos, os arcebispos, os adoradores, e ele falou que cada conversa era um discipulado especial para ele. Aleluia! Amados, o mais interessante é que em Menengai 6, nós fomos juntos, né? Eu, o arcebispo Fernando Herbst, encontramos a arcebispa sênior Luciane Toledo lá. E ele estava com o coração dele, parece que o Espírito Santo tinha ferido o coração dele com uma vontade de entender como esse ministério opera no Quênia. Como que eles avançam.
Da onde vem esse avivamento tremendo? E ele ficou com essa vontade, porém, no Menengai 6 nós tivemos o pouco tempo para fazermos alguma coisa a não ser estarmos no evento principal, não é? Que é o dia de cura e a ministração de milagres, e o dia de milagres. Porém, desta vez o Espírito Santo preparou para ele, tá vendo? Lá em março ele clamava para Deus: Senhor, eu quero saber como funciona esse ministério. Da onde vem o poder deles? Da onde vem essa explosão de avivamento? E ele, através de várias conversas com bispos, arcebispos, adoradores, o Espírito Santo colocou no coração dele que este ministério tem 2 pilares. O primeiro pilar é o cuidado com as almas. Cada pastor tem 10 almas que ele cuida, mas não somente no âmbito ou na esfera sacerdotal, mas este pastor, ele se torna um confidente, um membro da família. Ele é aquela pessoa de confiança que acompanha aquela ovelha em todas as áreas da vida dela. Ele é encorajado, ele é treinado pelo Espírito Santo, ele é direcionado para cuidar de 10 almas. Então, o motivo pelo qual o ministério de arrependimento e santidade tem muitos pastores é porque, como está escrito em João 21, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, o Senhor sabe. Então, cuide das minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. O ministério do Quênia é focado no cuidado. O principal pilar, os 2 principais. O primeiro é o cuidado com as almas. E diga: em 2025, o Ministério de Arrependimento e Santidade no Brasil vai focar neste pilar de cuidar das almas. Quantos querem cuidar das almas? Quantos querem cuidar das ovelhas de Cristo? Imagine o preço pago que Jesus pagou para arrebanhar as suas ovelhas. E Ele está confiando a você, diga a mim, esta tarefa honrosa de cuidar destas ovelhas, amados. Então, ele entendeu que este pilar do cuidado era feito com muita primorosidade, com muita atenção, com muito zelo, com muito carinho. Então, todas as ovelhas se sentem cuidadas. Ele estava no altar de Nacur, o altar tem 30 mil membros. Como um pastor toma conta de 30 mil membros? E ele explicou para o arcebispo Fernando Herbst: amado, nós fazemos um cuidado muito de perto, mas esse cuidado, ele rompe a esfera sacerdotal e vai para todas as áreas da vida da ovelha. E assim como nós vamos operar e trabalhar neste ano de 2025, quantos estão com vontade de cuidar das ovelhas de Cristo? E o segundo pilar, amados, é o pilar da adoração. O arcebispo Fernando Herbst, ele percebeu que o ministério não é um ministério de palavra, mas é um ministério de adoração. Então ele ficou em muitos dos cultos, ele via que os cultos tomavam 6 horas, 5 horas. E 5 horas daquele culto, se o culto tinha 6 horas, 5 horas era de adoração. E 1 hora de pregação da palavra. A pregação da palavra tem que existir, com certeza. Mas a pregação é para transformar pecadores em adoradores ao Deus vivo. Aleluia! Então, amados, nós estamos percebendo que estamos recebendo através do Espírito Santo, que no ano de 2025, o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, ele vai avançar com os 2 pilares, que é a chave para o avivamento do final dos tempos. Aleluia! Este pilar, amados, estes pilares vão conduzir e vão romper o avivamento. Interessante que o arcebispo adjunto Fernando Herbst falou: como que o Quênia tem tanto avivamento se todos nós somos filhos de Adão? Como que acontece isso?
Eles nasceram da mesma forma. Mas ele percebeu que através dos ensinamentos do profeta do Senhor, eles tinham um direcionamento que era a chave para o avivamento do tempo do fim. Pilar do cuidado e o pilar da adoração. O profeta do Senhor, ao longo dos 20 anos no Quênia, ele foi explicando minuciosamente como cuidar e como adorar. Ele, no quesito adoração, ele chegou até a sintonia fina de quantos instrumentos precisam ter. Como que esses instrumentos vão se correlacionar? Como que vai ser os cânticos? Qual é a forma e o entendimento de adorar? E este país, amados, no dia que se chama hoje, é o país do avivamento do tempo do fim. Aleluia! Então, o tema da mensagem de hoje, amados, é adoração. E nós vamos, amados, voltar a adorar no final deste culto, né? Na verdade, do meio para o final. E nós teremos uma palavra breve, assertiva, objetiva sobre a adoração. Eu fiquei com gosto de quero mais. Quantos não ficaram com vontade de adorar mais a Deus vivo? Então, amados, em Efésios capítulo 1, dos versículos de 11 a 14, você e eu fomos chamados para adorar. O motivo pelo qual você foi criado é para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para adorar a Deus. E nós vamos ver, amados, ao longo deste estudo, que vai ser muito breve, mas muito objetivo, que tudo é sobre adoração. E que o inimigo quer impedir você, diga eu, de cumprir o objetivo pelo qual você foi criado. Mas o Espírito Santo no dia de hoje, amados, vai mostrar com uma lente de aumento como ele quer te impedir e como o Espírito Santo vai te direcionar para adorar. Então, em Efésios capítulo 1, dos versículos de 11 a 14, assim diz a palavra do Senhor: nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da tua vontade. Então, ele tem uma vontade e um propósito para a sua criação. Aleluia! Versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da tua glória. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: você foi criado para adorar a Deus. Aleluia! Olha que propósito tremendo, amados. Que propósito mais nobre. Que propósito, que privilégio poder adorar a Deus. Aleluia! Versículo 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, que é a garantia, diga garantia, da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Para o quê? Qual é o propósito do quê? Criados para quê? Para o louvor da sua glória. Quantos podem glorificar o nome de Jesus por causa deste propósito nobre, amados? Então, Deus, ele é tão majestoso, ele é tão poderoso, ele é tão santo, ele é tão sublime, ele é tão exaltado, ele é tão puro, que a maneira apropriada para você se relacionar com ele é através da adoração. A maneira correta, a maneira exata. O profeta do Senhor, ele diz que a adoração é o mais alto nível de comunicação com Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Então é o mais alto nível de comunicação com Deus. Então, amados, no dia de hoje, na sua trajetória cristã, o Pai, ele estava procurando sempre adoradores. Está procurando adoradores. Ele não está procurando pregadores. Ele não está procurando evangelistas. Ele está procurando adoradores.
A partir daí, a consequência dessa adoração vai ter um chamado para você de evangelista, de pastor, de mestre. Mas o principal, Deus está procurando adoradores. Então em João capítulo 4, dos versículos de 23 a 24, nós vamos entender, amados, que o Pai, Ele não está procurando pregadores. O profeta do Senhor na consagração, no dia 1/1 de 2025, lá no Quênia, em Menengai 7, ele falou muito claramente: você está sendo consagrado hoje, não é para pregar, de forma nenhuma. Ele até fez assim com: você está sendo consagrado hoje para servir aonde quer que o Espírito Santo te direcione. Amém. Glória a Deus, que tremendo ensinamento. João capítulo 4, dos versículos de 23 a 24, assim diz a palavra do Senhor. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. O Pai está procurando nesta sala aqui, neste altar, adoradores em espírito e em verdade. Agora pergunte-se para si mesmo: eu tenho desejo de adorar a Deus de verdade? Faça essa pergunta para si. A minha vida, o meu ano de 2024, foi uma adoração a Deus? O meu foco na caminhada cristã é, em primeiro lugar, em querer adorar a Deus? O Espírito Santo, Ele quer te convencer que você precisa aprender a adorar, entender o que é adorar, a importância da adoração na sua vida e principalmente se transformar num adorador que vai exalar tanto a vontade de adorar que as pessoas que encontrarem você, seja numa célula, seja na rua, seja na sua casa, seja no seu trabalho, eles vão ter a querer e ter a vontade de adorar também. Aleluia! Glória a Deus! Ele está procurando adoradores em espírito e em verdade. Versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que chave tremenda. Que orientação maravilhosa. Amados, a pregação, como nós falamos, é para transformar pecadores em adoradores santos. A pregação da palavra só tem um objetivo. Se o Pai está procurando adoradores em espírito e em verdade, tudo que eu e você pregamos, o objetivo final é transformar pecadores em adoradores. Aleluia! Glória a Deus! Então o nosso ministério, digo nosso ministério, é um ministério de adoração. Amados e preciosos, por que tão importante a adoração? Primeiro ponto, você foi criado para adorar. Mas na sua trajetória cristã, você é semelhante àquilo que você adora. Quem você adora é quem você obedece. Aleluia. Mas quando você começa a adorar o Deus vivo, Ele vai imprimindo o caráter dele em você. As pessoas serão transformadas não pelo muito falar, não pelo muito ler, mas elas serão transformadas através da adoração, que vai convencê-las de renunciar, convencê-las de permanecer firmes, convencê-las de santificar, convencê-las de perdoar, convencê-las de se arrepender. Aleluia! Nós temos a nossa honrada arcebispa Sênior Luciane Toledo, que é uma adoradora. Desde 1996, o Senhor Deus chamou ela para adorar na casa dela. E ela não falhou um dia desde então. E ela sempre insistiu conosco. E o Espírito Santo através dela. Adoração, adoração, adoração. Mas como tudo tem um momento,
Tudo tem a hora certa do Espírito Santo. Chegou o momento para que esse ministério seja um ministério de adoração. Aleluia! Glória a Deus! Amados, quanto mais você desejar adorar a Deus, quanto mais você se comunicar com Deus através da adoração, mais Ele vai imprimir o caráter dele em você. Tudo sempre foi devido à adoração. Isaías capítulo 14, dos versículos de 11 a 15. E agora nós já sabemos o propósito que nós fomos criados, sabemos a vontade de Deus nas nossas vidas, a importância da adoração. Agora vamos entender, tudo sempre foi a respeito da adoração, desde os céus. Como vocês sabem, Satanás era Lúcifer, que era o anjo da luz, o mais próximo de Deus, o anjo que a Bíblia diz que conhecia os segredos do trono de Deus, o anjo que foi feito como um sinete da perfeição, um molde para tudo que Deus iria criar. Esse anjo, ele era o anjo da adoração, ele pegava a adoração e levava para Deus. E até chegou um momento que ele quis pegar essa adoração para si. E agora, na terra, Ele quer que você adore tudo, menos a Deus. Nós seremos salvos pela adoração a Deus, ou podemos perder a salvação por não adorar a Deus e adorar as coisas deste mundo. Tudo é a respeito da adoração. Então, olha a queda de Lúcifer. A sua soberba foi lançada na sepultura com o som das suas liras, diga harpas. Então, Satanás, quando ele é lançado para o inferno, ele é lançado também com as harpas, tudo que ele usava para adorar. Nós sabemos que a Bíblia diz que ele tinha na sua capa, todos os instrumentos musicais. Ele adorava, quando ele andava, os ritmos, os sons, todo ecoavam através dele. Ele leva com ele também esta adoração para o Seol, para o inferno, não é verdade? E a sua cama é de larvas e coberta com vermes. Versículo 12, que é o nosso foco. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você dizia no seu coração, olha que horrendo, amados. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Olha o orgulho e a soberba de um ser que foi criado, querer estar acima do Deus Criador. Subirei acima das altas nuvens e serei como o Altíssimo. O que Lúcifer queria com tudo isso? A adoração. Diga, meu Deus. Este é o momento que nós temos que olhar para a nossa vida e nos perguntarmos, será que Lúcifer me enganou e eu adorei muitas outras coisas a não ser o Deus vivo na minha vida? Será que eu estou adorando de verdade o Deus vivo em todas as áreas da minha vida? Ele foi lançado, conhecendo este segredo, que se ele desviar a sua adoração, o próprio Deus vivo julga você. Exatamente como Balaão foi direcionado como profeta do Senhor, ele ensinou um truque, não é verdade, para aquele rei que estava querendo avançar contra o povo de Israel. Ele falou, vocês para lutar contra Israel, vocês vão perder. Deus já mostrou para mim. Mas qual foi o truque que ele ensinou? Se você começar você fazer os israelitas adorar alguma coisa que não é o Deus vivo, o próprio Deus vai julgar eles. Olha que esquema perverso e satânico. Sutil. Da mesma forma, Lúcifer quer fazer o quê? Que você não adore o Deus vivo. Que os cultos não sejam focados na adoração.
Que a sua vida cristã não seja de adoração. Que quando você se reunir na célula, a célula não fale de adoração. Que quando você estiver no íntimo com Deus, no seu quarto, ou em secreto, você não adore a Deus. Ele quer anular o motivo pelo qual você foi criado. E no dia de hoje, diga graças a Deus. O Espírito Santo está nos alertando, amados. Glória a Deus por isso. Então, quando nós olhamos e fazemos um contraponto com Silas e Paulo, quando eles estavam presos. Então nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Naquele momento, Paulo e Silas, eles foram aprisionados. Nós sabemos que eles estavam caminhando na cidade, uma mulher que adivinhava, né? Queria ali, estava gritando atrás deles, eles são servos do Deus Altíssimo, e ficou por muito tempo, até que Paulo chegou um momento que a Bíblia fala que ele se indignou, não é? E falou, espírito de adivinhação, saia dessa mulher, uma mulher que ficava adivinhando as coisas. Os mestres, donos daquela escrava, perceberam que ela não tinha mais esse dom, e que eles não teriam mais lucro financeiro com ela. Então eles foram até ali as autoridades da cidade e pediram para prender Paulo e Silas, porque eles estavam perturbando a cidade. A Bíblia fala que eles foram espancados e depois colocados na prisão. Da mesma forma, na nossa vida, quando nós passamos por momentos difíceis, passando por adversidades, por tribulações, por momentos espirituais delicados e sensíveis, a Bíblia mostra que tem uma chave para você sair de tudo isso. Tem uma chave para te fortalecer neste momento de aflição. E olha qual que é esta chave, amados. Paulo e Silas, quando estavam presos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, o que eles estavam fazendo na prisão? Eles estavam murmurando? Eles estavam falando, olha, aquele guarda bateu mais em você do que em mim. Eles estavam murmurando, olha, o Senhor fez a gente vir até aqui, agora nós estamos espancados dentro da prisão. Eles estavam glorificando a Deus em todas as situações. Olha o que eles estavam fazendo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram. Amados, eles estavam na situação mais adversa que vocês, como o profeta fala, não tinha direitos humanos para eles ali. Eles não tinham advogados ali. Naquele momento, o que eles estavam fazendo? Glorificando a Deus, adorando a Deus, cantando hinos, cantando cânticos espirituais, cantando salmos. E olha o que acontece, amados, versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento nos alicerces da prisão. Quantos querem ter esse terremoto violento na sua vida? Eu quero ter esse terremoto espiritual na minha vida. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Uma salva de palmas a Cristo. Amada Igreja de Cristo do Brasil, da nação do Brasil, a adoração é que vai fortalecer você a permanecer no verdadeiro evangelho. É a adoração que vai fazer você perdoar, se reconciliar, se arrepender, avançar. É a adoração que vai fazer você se santificar. Glória a Deus. Aleluia. Então, este ano de 2025, diga 2025. Diga, eu quero adorar. Eu quero viver para adorar. Amados e preciosos, nosso chamado neste ano é para aprender a adorar. Os nossos cultos, eles vão encher de almas sedentas por adorar a Deus. As nossas células, elas vão ter uma breve palavra, mas a lente de aumento, o maior tempo desta célula, vai ser reunir os irmãos para adorar a Deus. O Fernando Herbst, ele falou, né? Ele nos contou o testemunho, que o arcebispo Fernando Herbst,
que lá no culto, no Quênia, eles adoram 5 horas. E durante a semana eles se encontram uma vez por semana. Esse grupo de 10 pessoas junto com o seu pastor se encontra uma vez por semana. E adivinha qual que é o tema que eles têm como principal neste dia? A adoração. Amados, o nosso ministério é um ministério de adoração. Diga aleluia. Amados e preciosos, olha o que Paulo encoraja eu e você. Quantos querem ter uma vida cristã? Uma vida em comunidade cristã. Quantos querem ter esse home fellowship, essa aliança, essa comunhão entre os irmãos que creem em Cristo? Esta comunhão, essa vida em comunidade cristã, olha o apóstolo Paulo, ele fala como que a gente tem que fazer. Como que vai ser se a arcebispa nos chamar para ir na casa dela, tomar um café e adorar a Deus? Como vai ser este momento? Como vai ser se a bispa Cidinha fizer um convite para todo mundo ir lá na casa dela? Como vai ser esse dia? Vamos ver. Efésios, capítulo 5, dos versículos de 15 a 20. Como vai ser se o Noah chamar todos os amiguinhos dele para ir lá na casa dele? A Bíblia fala que vai ter uma forma, não vai ser? Existe uma forma para fazer. Olha o que ele diz. A palavra de Deus fala que é a vida em comunidade, a vida cristã. Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Que não seja como os insensatos, mas como sábios. Aproveitando o máximo cada oportunidade. Toda vez que a gente se encontrar, vamos aproveitar ao máximo. Vamos ver o que ele fala que a gente tem que fazer? Vamos aproveitar porque os dias são maus. Isso é para você, amados. Como que eu permaneço até o arrebatamento da igreja? Os dias são maus. Vamos ver de forma sábia. O que a Bíblia diz para a gente fazer? Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Nestes encontros, nossa vida cristã, quando eu chamar o meu irmão e a minha cunhada, o pastor Fernando e o evangelista Cristiano, para ir lá em casa, como vai ser essa comunhão? Quando eu chamar a minha mãe para ir lá, quando eu chamar os meus amigos, os meus irmãos em Cristo aqui, versículo 19, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. A nossa vida cristã agora é a respeito da adoração, amados. As pessoas não vão mudar pelo seu muito falar. Vai ser a pregação da palavra, encorajando para que ele se torne um adorador. Nós aqui no Santo Ministério, nós vamos envolver as pessoas a quererem adorar, ter o desejo de adorar. Vai acabar o culto, as pessoas vão falar, quando vai chegar o culto que vem para eu adorar a Deus? Nós vamos ser pessoas que vão encorajar as almas a querer adorar. E este altar estará cheio de almas, para a honra e glória de Jesus. Versículo 20. Então, Efésios capítulo 5, agora o versículo 20. Sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a forma que nós temos que andar como cristãos. Que tremendo! Nós vamos repreender? Sim, mas antes, cuidar, ensinar a adorar, ter paciência. E vamos trazendo essa pessoa para o entendimento, pecado e consequência. A repreensão é depois que ela se sente cuidada, amada, e que ela é ensinada a adorar, porque se ela souber adorar de verdade, não vai precisar de repreensão. Aleluia! Glória a Deus! Que
tremenda oportunidade neste ano, amados. Quantos querem aprender com Davi, aquele que adorava a Deus de todo o seu coração? A Bíblia fala que ele era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que ele não se cansava, ele falava que não se cansava em adorar a Deus. Quando ele queria construir o templo, ele fala: Senhor, eu não vou deixar as minhas pálpebras se cansarem, porque eu quero construir o seu templo. Tudo que ele queria fazer, ele era, ele via com tudo. Alguém conhece alguém no nosso altar que é assim com Deus? Não é? Tudo que vai fazer para Deus tem que ser com tudo, não é verdade? Aleluia! E olha o que ele diz em Salmos 34, versículo 1, amados. É o homem segundo o coração de Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. A vida cristã é uma vida de adoração. Aleluia! Glória a Deus. E nós sabemos, amados, que o rei Josafá, para concluir aqui, nós pegarmos um testemunho que eu quero mostrar. O rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, não vamos ler toda essa história, mas eu vou colocar aqui o ponto principal que eu gostaria de trazer. 2 Crônicas, capítulo 20, o famoso ali, aquela situação em que o rei Josafá, eles estavam indo enfrentar um exército muito maior. E o profeta falou: pode ir, avance, que a vitória é certa. Deus vai garantir essa vitória. E o rei Josafá, amados, em 2 Crônicas 20, versículo 20, vamos do 20 até o 22, está ótimo. A Bíblia vai dizer: de madrugada, quando foram ao deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Olha que exortação, versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com um cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. O exército foi atrás e os levitas foram na frente. Imagine só, Pastor Neto, supervisora Ellen, irmã Andressa indo na frente, o exército atrás. Aleluia! Arcebispa Luciane Toledo indo na frente adorando. Versículo 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, quantos querem permanecer com Jesus até o arrebatamento? O segredo é adorar a Deus de todo o seu coração. O segredo é nós focarmos em adorar a Deus na nossa vida, ensinarmos como adorar, entender o significado da adoração, que é aquele momento de comunhão, de comunicação. Deus coloca você num ponto tão alto que os problemas se tornam pequenos. Quando você estava adorando hoje aqui, você pensava em alguma outra coisa a não ser em Deus, no esplendor da glória de Deus? Os problemas ficam pequenos. Deus, Ele é forte com você nesses momentos. Quando você coloca o seu ouvido para ouvir músicas do mundo, naquele momento Satanás quer roubar, colocando você para adorar a beleza, adorar a imoralidade sexual, adorar o relacionamento afetivo deste mundo, você adorar a sua vida, o seu status, ou o dinheiro, ou filhos, ou filhas, ou esposo, ou aquela mulher que te largou. Satanás, ele usa isso para querer que você adore outras coisas. Abri o Instagram e começo a ver. Eu vejo o corpo que eu queria ter, a casa que eu queria ter,
E Satanás começa a colocar. Na verdade, ele vai colocando isso. Você nem queria, na verdade, né? Melhor dizendo. Mas ele vai aguçando em você o que você tem que adorar. Você tem que adorar ter uma casa assim. Você tem que adorar ter um corpo assim. Você tem que adorar andar com essa roupa. Você tem que adorar ter esse status. Você tem que adorar. Olha como tudo se trata de adoração. Quando você se alimenta do Instagram, aquilo vai entrando no seu coração. E você vai adorando tudo, menos a Deus. Satanás, ele coloca muitas distrações para que você não enxergue a adoração a Deus. Quantos têm certeza que tem que adorar muito hoje em casa, sozinho com Deus? Quantos querem começar um relacionamento de adoração verdadeira com Deus? Quantos querem encontrar uma pessoa e quando você falar, você adorou tanto a Deus, você está em tão comunhão com Deus que a sua palavra tem poder para libertar aquela pessoa? É a adoração, amados. É isso que vai fazer. Nós vamos adorar eternamente. Eu não vou ler aqui Apocalipse 4 e 5, mas ali os anciãos, os 4 seres viventes, eles têm um cântico único. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o digno de abrir os selos, lá no capítulo 5. Nós vamos adorar. Ao longo deste ano nós vamos aprender como adorar. Não foi tremendo quando chegou naquele refrão? E nós ficamos naquele refrão. Adorar ao Senhor, eu vivo para adorar a Ti. E voltou, e foi, e o Espírito Santo foi ministrando. Quando nós vamos para Apocalipse 4, o cântico ele é uma continuidade, uma repetição santa que vai fazendo você entrar em comunhão com Deus. Nós vamos aprender ao longo deste ano. Quantos estão com sede de aprender a adorar a Deus? E agora eu tenho 2 testemunhos, amados, para concluir e depois para dar a oportunidade para adoração. Amados e preciosos, nós estávamos no dia da consagração, que foi o dia 1/1 de 2025. Só deixa no jeito aqui, por favor, pastor Fernando, mas não aperta o play, por gentileza. Amados, ali o profeta do Senhor, ele estava naquele momento de consagrar mais de 20 mil pastores. Que tremendo, não é? E de repente, amados, quando formou a fila, o profeta do Senhor, ele estava orientando as pessoas e o teclado estava de fundo, fazendo sabe aquela cama, né, que nós chamamos, né, de fundo, não é, pastor Neto? Fazendo a cama de fundo e ele falando. De repente, ele fala uma frase, ele fala, Mungu Angue, e fala, slowly in the background, é devagar de plano de fundo. Quando ele fala uma frase, em milissegundos, em ultralésimos de segundos, o tecladista já entra bem devagarzinho. E os back vocals começam a entrar enchendo assim, gradativamente. E a adoração era, Mungu Angue, Osana Unanitu Shai. Que quer dizer o quê? Mungu é Deus, o Angu é meu. Osana nós sabemos que é salva-nos, né? Ou também no latim é uma aclamação, né, de agradecimento pela salvação, aclamar a Deus. Mas no hebraico nós sabemos que é salva-nos, né? Como Jesus entrou no dia do domingo de Ramos em Jerusalém. Então ele fala, Mungu Angue, Osana Unanitu Shai. Meu Senhor, salva-nos, o Senhor é suficiente para mim. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Amados, e ele começou a adorar. E começou aquela adoração. Ela tomou 4 horas de adoração. Eu só queria uma coisa, que ela não acabasse. Eu só desejava uma coisa, que não chegasse o fim daquela adoração. E aí quando estavam subindo ali os pastores para serem consagrados, e essa música de fundo, e ele falava, This is the golden church of Christ. Esta é a igreja de ouro de Cristo. E aí ele tem uma frase que eu vou mostrar para os amados, que ele fala assim, Quênia,
I love you. Kenny, eu amo vocês. I will serve you until you enter. Eu vou servir vocês até que vocês entrem. E eu vou pedir para colocar, só para eu mostrar, amados, são 4 minutos. Mas esse momento, nós vamos colocar só o áudio, não é? Devido a esse tema, só o áudio. Pode aumentar o som. E esse é o momento que o profeta do Senhor começa este processo. A igreja mais gloriosa. Lembrando que ele já tinha abençoado o óleo, já tinha abençoado a unção. Quem está ungindo é o profeta do Senhor aqui, amém, amados? Eles são poderosos e preciosos santos. Ele está dizendo, essa igreja começou pequenininha e ela foi crescendo. Pode aumentar um pouco. Visitações que quebram o recorde. O Senhor demonstrou que vocês precisam entrar no seu reino, e nós celebramos isso com vocês. Agora, prestem atenção no que ele vai dizer. Aumenta um pouco. Ele fala a frase e começa a entrar. Todo mundo. Meu Senhor, salva-nos. O Senhor é suficiente para mim. Ficou por mais de 4 horas, amado. E ele falou devagar, de plano de fundo. Meu Senhor, salva-nos. O Senhor é suficiente para mim. A igreja de ouro. Eu vou servir vocês até entrarem. Igreja de ouro. Eu vou servi-los até que vocês entrem. O Senhor está esperando por vocês. Vocês conseguem imaginar isso? Ele está esperando por vocês no céu. Você pode dizer Aleluia. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Esse era o primeiro depoimento que eu queria mostrar para os amados. Amados, mais de 20 mil pessoas sendo consagradas, mais de 100 mil pessoas naquela reunião. E quando o profeta do Senhor, ele vê que está tudo organizado, ele começa, Mungu wangu e... Todo mundo começa a adorar, um único cântico. Naquele momento, amados, eu chorava tanto, agradecia por estar ali. Tem um momento que chega, depois de uns 20 minutos, que ele fala assim, tem anjos cantando ali naquele coral. De tão celestial que foi. O Kenny aprendeu isso há mais de 20 anos, amados. Nós precisamos começar a adorar. Quantos têm o desejo de adorar de todo o coração? E o último depoimento, eu já peço que os levitas comecem a vir à frente, é do nosso honrado arcebispo Fernando Herbst, que ele foi no altar Yahya Kilimani, que é o altar de Nairobi, né, o altar principal de Nairobi, onde o líder do altar é o arcebispo JJ, o nosso querido e amado arcebispo JJ. E amados, ele falou que foram 4 horas de adoração. E quando chegou numa determinada adoração, era uma adoração que falava assim, Master, go with me until I see your face. Então mestre, venha comigo até eu ver a sua face. E aí ele falou que todo mundo levantou, e tinha um momento do lado esquerdo, reunia ali as viúvas.
E é muito grande, né, amados? Mais de 20 mil pessoas, mas tinha um setor especial para as viúvas, para honrar elas. E levantou uma viúva, amados, que ela tinha 1,80 m. E ela começou a orar com uma voz de trovão. E ela falava: mestre, vá comigo. E gritava: mestre, eu só preciso que o Senhor vá comigo. Eu não preciso mais de nada. Mestre, vá comigo. Se o Senhor for comigo, eu vou quebrar, eu vou avançar, eu vou romper. Mestre, vá comigo, mestre, até eu ver a sua face. E ela começou a orar. E o arcebispo Fernando Herbst, ele contando para nós, dizendo que toda vez que ele conta, ele e o Davi, eles choram, porque eles lembram daquela mulher levantando com força, na adoração, empoderada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e dizendo: mestre, vá comigo até eu entrar. Vou pedir para colocar rapidamente essa adoração, e nós vamos concluir levando todos ao arrependimento por tudo que nós adoramos, que não era o Deus. Quão tarde lhe amei? É a mesma pergunta que a gente faz agora, amados. Quão tarde nós estamos começando a entender verdadeiramente o que é adoração? Pode soltar, por favor? Todos entram. Quatro horas de adoração, amados. Ninguém queria ir embora. Aleluia. Uma salva de palmas a Jesus Cristo. Coloquem-se de pé, por favor. Aleluia. Quantos não queriam que essa adoração acabasse agora? Fechem os seus olhos, se coloquem na presença do Senhor. Este é o momento, amados, de todos nós, sem hipocrisia, sem pose, sem pompa, sem orgulho, sem soberba, com toda a verdade, com toda a transparência. É o momento que Deus preparou para que você se arrependesse, e eu também, de tudo que nós adoramos que não foi a Ele. Por tanto tempo desperdiçado com o Instagram, com tanto tempo desperdiçado com filmes, com viagens, tanto tempo desperdiçado com conversas que não vão levar a nada, tanto tempo desperdiçado com ações que não vão nos edificar, que não vão fazer nós adorarmos mais a Deus. Esse é o momento de eu e você reconhecermos de verdade agora, amados. É de verdade mesmo. Tudo que nós adoramos, que nós colocamos em primeiro lugar, que não foi Deus. Tudo que nós obedecemos a despeito de Deus, era aquilo que nós estávamos adorando. Por tanto tempo desperdiçado em não adorar a Deus. Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai, e sem nenhum orgulho, Senhor, sem nada, Senhor, porque Tu sondas os corações, ó Pai. Eu e os meus irmãos, nós nos arrependemos, Senhor.
dos nossos pecados, principalmente o de não te adorar. Nós nos arrependemos, Senhor, porque nós amamos este mundo, nós adoramos as coisas do mundo, adoramos a beleza, adoramos, Senhor, o dinheiro, adoramos, Senhor, a estabilidade financeira, adoramos a nossa família, nós mesmos, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, a despeito do Deus Criador, pelo qual nos criou para que o adorássemos. Senhor, eu e os meus irmãos, Senhor, queremos um ano diferente, Pai. Eu e os meus irmãos queremos uma adoração de verdade. Eu e os meus irmãos queremos uma adoração, Senhor, com entendimento, Pai. Nós queremos, Senhor, de verdade, Senhor, adorar a Ti, Senhor, sabendo a importância desta adoração para a nossa salvação. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, por focar em tantas coisas a despeito da adoração. Senhor, nós, Senhor, como filhos Teus, Pai, nós hoje aprendemos, Pai, que o inimigo quis nos enrolar, Pai, nos distrair, para que nós adorássemos tudo e menos, Senhor, a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento nós nos arrependemos, Pai. Nós nos humilhamos, Senhor, sem coragem de levantar os nossos olhos ao céu, Senhor, mas em vergonha, em humilhação. Nós, Senhor, nos arrependemos, Pai. Porque a adoração só pertence a Ti, Senhor. Porque só Tu sois dignos de adoração, Senhor. Só Tu mereces adoração, Pai. E nós erramos, Senhor, pelo propósito primário, principal pelo qual fomos criados, que é adorar a Ti, somente a Ti. Usar o nosso ser, o nosso tempo para adorar a Ti. Usar, Senhor, os nossos dons e talentos para adorar a Ti. Usar, Senhor, o nosso entendimento para adorar a Ti, ó Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus. Imploramos o Teu perdão, Senhor. Imploramos, Senhor, que nos dê, Senhor, mais uma chance para a partir de agora, neste ano de 2025, fazer tudo novo. Pai, em nome de Jesus pedimos, Senhor, a Tua mão poderosa sobre esta igreja, Pai. Que todos possam entender o verdadeiro significado da adoração. Que todos possam crescer em entendimento em adorar a Ti, Senhor. Que eu e os meus irmãos possamos, Senhor, adorar de verdade, ó Pai. Pedimos, Senhor, que abençoe esta igreja, Pai, para que possamos ensinar, estimular, direcionar todos a adorarem a Ti, Senhor. Que as nossas ações, o nosso tempo, as nossas assembleias, os nossos cultos, as nossas células sejam apenas com um foco, que consigamos ensinar a todos a adorar ao único Deus que é digno de adoração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que nos capacite. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça, Pai. Pedimos, Senhor, que nos tire todo e qualquer sabotador que está nos impedindo, Senhor, de adorar a Ti e somente a Ti. Abençoe, Senhor, o nosso tempo, para que possamos dedicar um grande tempo da nossa semana na adoração a Ti. Abençoe, Senhor, todos os levitas deste santo ministério, para que eles se comprometam cada vez mais com a adoração celestial e pura, Senhor. Abençoe, Senhor, para que possamos trazer, Senhor, estrutura, Senhor, bons equipamentos, Pai,
bons instrumentos, Senhor, bons músicos, Senhor, mas principalmente, Senhor, músicos que queiram adorar em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, abençoe, Senhor, este ano, Pai. Que possamos entrar, Senhor, pelos portões celestiais, Senhor, sendo, Senhor, reconhecidos como adoradores, Pai. Que possamos honrar Jesus, Senhor, naquele grande dia, Pai. Porque Tu estás procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Repitam comigo, ó Santa Igreja. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Hoje eu reconheci o quão falho eu fui em adorar a Ti. Senhor, eu me arrependo por obedecer outras coisas, e assim eu estava adorando-as. Eu me arrependo, Senhor. Eu me humilho e me arrependo. Senhor Jesus, eu lhe peço que lave o meu coração desta falha em adorar a Ti. Em nome de Jesus, eu reconheço a beleza da Tua santidade, a Tua majestade, que criaste todas as coisas, a Tua soberania, e devido a isso, a melhor comunicação contigo, Senhor, é lhe adorar de todo o meu coração. Senhor, eu lhe peço, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Que eu seja, Senhor, este adorador que o Pai está procurando. Em nome de Jesus, Pai, eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida dos adoradores. E no dia de hoje, eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. E vamos agora ser conduzidos por uma adoração santa em nome de Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia, 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 aleluia.
Deus seja louvado. Aleluia. Amém.
Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. A paz que excede o entendimento. Que o amor celestial do Pai, que as bênçãos celestiais do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Shalom. Igreja, faz assim comigo, ó. Isso em Libras é fôlego. O fôlego de vida que há dentro de nós. Nós não podemos desperdiçar com nada. Absolutamente nada que não seja adoração. O propósito pelo qual fomos chamados. Fôlego de vida pertence a Jesus. Amém? Amém. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor.